A paz do Senhor, igreja. Meu nome é Flávia Elis. Estamos aqui no nosso primeiro episódio do nosso podcast, O Deus que Cura. E eu trago aqui juntamente comigo uma amiga muito especial, Thaís Campos. A Thaís é neuropsicanalista, diaconisa, trabalha com sexualidade baseada no cristianismo, desbloqueio emocional. Ela é escritora, trouxe alguns livros para nós que depois eu vou mostrar para vocês. E ela é palestrante, tanto no meio corporativo quanto no meio cristão. Um prazer ter você aqui, Thaís. É um prazer, Flávia Elis. Eu agradeço o carinho. Estou muito feliz de fazer parte desse primeiro podcast, O Deus que Cura. Hoje nós enfrentamos aí uma onda muito grande, né, de depressão, ansiedade. E esse tema foi um tema assim muito fechado dentro da igreja, que não era discutido, não era falado. Então hoje as pessoas estão se deixando permitir ouvir um pouco mais também sobre as ciências, deixando a entender que podemos usar tanto a ciência como a fé. Esse tema é um tema extremamente importante, principalmente no nosso meio religioso, onde é um tema assim que tem muita religiosidade. As pessoas elas têm medo às vezes de procurar um terapeuta, de investigar as suas feridas, porque é um tema que é muito bloqueado na mente. As pessoas acham que é coisa do demônio, que a gente não pode ouvir, não pode investigar. E hoje, graças a Deus, as pessoas têm procurado por causa das mídias, do social. Então a gente consegue ter mais acesso a essas informações e desmistificar. Então é muito importante a gente levar esse conhecimento, esse conteúdo aí, o máximo de pessoas que a gente puder. Então, antigamente nas nossas igrejas, né, essa parte de terapia, psicoterapia, não era muito falado. Realmente, essa parte era muito bloqueada no meio cristão. Mas, graças a Deus, hoje a igreja tem dado abertura. Eu vejo que muitas igrejas também têm ali o seu papel com as terapeutas da própria igreja, que acaba abraçando os membros da igreja, né, Thaís? Sim, é muito importante a gente saber qual profissional escolher. Porque a pessoa ela está muito vulnerável quando ela está enfrentando um processo depressivo, ansioso. Então, se ela não souber escolher o profissional, ela pode ser influenciada. Então, nós cristãos precisamos procurar terapeutas que processem a mesma fé que a gente, para que eles não tenham essa influência do mundo. Então, é importante que as pessoas se levantem no meio cristão para estudar essa área, para ter conhecimento, para que abra a mente para isso, para poder ajudar as pessoas ao nosso redor. Então, assim, graças a Deus, pastores, hoje em dia eu vejo muitos pastores se tornando psicanalistas, muitas mulheres que são líderes, cuidando das suas feridas, fazendo psicologia, psicanálise, conhecendo, se curando para curar, né? Porque mulheres precisam ser curadas para curar. Então, a liderança tem cuidado da sua mente, isso é muito importante. Tem dado esse despertar, tanto em si quanto nos membros, exatamente, né? A gente tem visto, no nosso meio cristão mesmo, muitos pastores acabam se suicidando, né? Por não ter essa abertura. Então, é importante a igreja ter essa visão também, que como se fosse uma ferida, né? Uma ferida, você vai até o médico e se trata. E a mente também deve ser igual. Se a mente está ferida, angustiada, tem que procurar um profissional da área. E como a Thaís falou, que professa a mesma fé também, para ter essa fusão e conseguir, né, trazer essa pessoa a uma conclusão, uma ajuda, para que não venha, né, a ter esse mal ou esse pensamento suicida, esse pensamento de morte. E Thaís, por que algumas feridas emocionais parecem não cicatrizar mesmo depois de alguns anos? Então, eu gosto primeiramente de falar sobre a nossa mente, como que ela funciona. Primeiramente que ela tem duas funções, que é economizar energia e nos manter vivos. Então, tem uma partezinha da nossa mente que se chama inconsciente. Então, tudo o que acontece é armazenado lá. Eu costumo dizer, sabe a caixa preta do avião? Quando acontece um acidente, tudo se destrói, mas a caixa preta permanece, ela é intacta. Então, a nossa mente tem essa bendita dessa caixinha preta. Todas as informações vão estar lá dentro. E 95% dos nossos comportamentos vêm do inconsciente. Só 5% dos nossos comportamentos são conscientes. Então, todas as nossas dores, os nossos traumas estão nessa caixinha preta. Então, muita coisa que a gente faz, a gente não tem noção do que está fazendo, porque está lá.
Então, por que os nossos comportamentos, as nossas dores não são cicatrizadas? Porque a nossa mente, ela bloqueia. Porque para ser curado, eu preciso saber qual é a raiz, o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu. A nossa mente, ela não pula etapas. A nossa mente, ela precisa entender para ressignificar. Então, eu preciso acessar essa dor de uma maneira correta, é claro. E a nossa mente, ela só vai conseguir acessar essa dor quando eu tiver maturidade emocional. Por isso que eu não posso, assim, de qualquer jeito, encarar essa dor. Hoje em dia, existem muitos procedimentos, algumas questões de, vou tomar um chá, uns chás alucinógenos, que eu vou entrar em contato com a minha dor e aí eu vou ressignificar. Isso é até perigoso. Porque se você não tiver maturidade emocional, você pode entrar em crise e piorar a situação. Então, por isso que o processo terapêutico é interessante, porque você vai aos poucos desbloqueando aquela memória. No momento que você está preparado, aquela memória é desbloqueada. Os conteúdos daquela memória vai ser traga e você, com um profissional adequado, vai te introduzir ali, te mostrar ali o caminho para você ressignificar aquela memória. Então, o profissional, ele ajuda a desbloquear algo que você, através do trauma, acaba ofuscando ali dentro da sua mente. Sim. O profissional ajuda você a resgatar essa dor e ressignificar essa dor. Sim, eu costumo dizer também, quem me conhece há um tempo, já me segue, eu gosto de contar uma historinha para ficar bem fácil, assim. Imagina a sua sala de estar. Imagina que, de repente, morreu um rato lá na sua sala. Em vez da sua mente pegar aquele ratinho e jogar no lixo, ele esconde debaixo do tapete. Você não está vendo mais aquele rato. O que aconteceu? A sua mente sumiu com o problema. Porque ele quer te manter vivo, ele não quer que te cause. Porque não é desconfortável você ver aquele ratinho? Ele quer te fazer você ficar bem. Então, naquele momento, foi tudo bem. A maioria dos nossos problemas acontece quando a gente é criança. Então, para resolver o problema rápido, ele esconde na caixinha preta. Resolveu. Só que conforme o tempo vai passando, o mau cheiro começa a aparecer. Que é quando a gente já está adulto. E aí você começa a falar, nossa, mas por que eu tenho esse comportamento? Por que eu tô travado, bloqueado? E você não entende o que está acontecendo. Só que o ratinho está lá escondido. No processo terapêutico, o que a gente faz? A gente começa esse processo de identificação. Começa a investigar aonde estão as raízes. E aí a gente descobre aonde estão os ratinhos. E começa esse processo de limpeza. Identifica onde está o processo e faz a faxina. E joga fora aquilo que precisa ser jogado. Eu acho muito importante, Thaís, você contar essas histórias, por quê? Porque acaba abrindo um pouco a nossa mente. Eu mesmo que sou leiga na área, a gente acaba entendendo como é que o processo que a mente faz para essa fuga dos nossos traumas, né? E é super importante ter alguém que nos ajude a chegar na causa do problema e nos guie para sair fora dele. É por isso que tem essa questão de demorar tantos anos, porque que faz tanto tempo que eu tô com o mesmo problema e não sou curado. Porque eu não fui diretamente na fonte do problema. Porque a árvore não adianta você cortar, não adianta você só cortar. Dependendo da espécie, ela vai continuar a crescer. Então eu preciso arrancar a raiz. Então eu tenho que ir direto no problema. Então, o medicamento, ele vai tratar o quê? Somente os sintomas. Eu costumo dizer também, um exemplo que eu gosto de falar, é o dipirona. Por exemplo, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou lá e tomo um dipirona. Ele vai cessar minha dor de cabeça. Só que se eu tiver com uma infecção, esse dipirona não vai resolver. Conforme o tempo for passando, vai voltar essa dor de cabeça, vai vir a febre. Então, só o dipirona não vai resolver. Eu preciso procurar um profissional e procurar de onde vem essa infecção para tomar um outro medicamento. Então, não adianta eu ficar tratando só os sintomas. Eu preciso tratar a raiz, identificar a causa. Interessante. Ô, Thaís, uma outra pergunta aqui. Existe diferença entre você estar triste e estar com depressão, depressivo? E como a gente consegue diferenciar assim, uma depressão de uma tristeza, alguma coisa momentânea e alguma coisa que é mais assim profunda? A tristeza, ela é uma emoção primária da nossa mente. Eu gosto de dizer que quem não assistiu Divertidamente, assista, porque é fantástico. É uma forma lúdica que faz a gente entender muito como é que funciona a nossa mente. Então, a tristeza, ela faz parte da nossa mente. Deus já nos criou
com a tristeza, a alegria, nojo, a raiva. Então, todas essas emoções fazem parte do ser humano. Para quê? Para nos manter vivos. É importante que eu tenha a emoção da tristeza dentro de mim. Agora, como diz na Bíblia, tem um versículo que diz que estar todos os dias triste, estar sempre triste, é morrer aos poucos. Então, estar triste não é o problema. Agora, estar todos os dias triste, estar sempre triste, vai me trazer a morte. Então, a depressão é um conjunto de situações. É só a pontinha do iceberg. Então, a tristeza, ela faz parte do ser humano. Eu gosto de dizer assim, um dia sim, dois jamais. Então, eu preciso identificar o que está acontecendo. Por isso que é importante o autoconhecimento. Eu tô triste por quê? O que está acontecendo? O que aconteceu para desencadear essa tristeza? Como é que está a questão dos meus hormônios? Eu estou no processo das mulheres, eu estou no processo de TPM, porque a gente fica mais borocochô. Sim, gente, para vocês terem noção, vai um pouco mais a fundo. Pode ser emocional, pode ser hormonal, pode ser espiritual, por isso que o autoconhecimento é tão importante. Com as minhas clientes eu costumo falar, como é que está o seu processo ali, o seu ciclo menstrual? Ah, já veio, já desceu, não desceu. Por quê? Isso interfere também no emocional da mulher. Então a gente precisa identificar qual que é o meu problema. É espiritual? É emocional? É físico? Porque tudo isso interfere na questão da mulher e do homem também. Então o autoconhecimento ele é extremamente importante. A questão física, a baixas de vitamina como ferro, a B12, isso pode causar também depressão e ansiedade. Então, você ir ao médico, fazer exames de rotina é extremamente importante, porque essas baixas de vitaminas também pode causar depressão e ansiedade. Gente, para vocês verem que não é uma coisa simples. O ser humano não é uma coisa simples. Exercício físico também ajuda muito, né, Thaís? Sim, exercício, boa alimentação, gente, sol, contemplar a natureza, tudo isso é importante. Então, a gente tem que sempre estar cuidando da nossa parte física, como atividade, alimentação, fazer os exames de rotina, verificar ali como é que estão as nossas taxas hormonais, porque a atividade física, ela vai liberar os hormônios que a gente fala que é os hormônios da alegria, que é a endorfina, a serotonina. Então, assim, praticar atividade de bem-estar. Eu falo, como é que tá ali fazendo as suas coisas que te traz prazer? Quer ir tomar um café com uma amiga? Sabe, isso traz prazer, conversar, fazer coisas que você gosta. Eu falo que o meu momento ali de relaxar é assistir série. Eu adoro, sabe, ter o meu momento ali sozinha, de assistir alguma coisa que eu gosto. É o meu momento. Então, assim, fazer alguma coisa que você gosta. Isso é você cuidar do seu emocional. É cuidar de você também. Cuidar de você. Você precisa se cuidar para cuidar bem dos outros. Que pessoas curadas curam. Exatamente. Pessoas feridas ferem. Então tem tudo isso, tem a questão física, como a gente falou, cuidar ali da questão do corpo, cuidar da questão dos hormônios, das vitaminas. Aí tem a questão também, aconteceu um trauma que você não cuidou, aconteceu uma situação que você não ressignificou, teve uma morte recente, a gente fala do luto ali saudável, que é de 6 meses ali até 2 anos, tem que começar já a diminuir ali os sintomas do luto. Passou disso, tá muito longo, tem que entrar em processo terapêutico. O certo já é ter um acompanhamento. Então, o que está acontecendo? E a depressão tem de várias formas. Cada indivíduo interpreta e tem sintomas diferentes de depressão. Tem pessoas que têm sintomas de depressão que é agressivo. Ela tem sintomas de raiva. Então, às vezes a pessoa acha que é depressivo, só fica trancada dentro do quarto chorando. E não é. Tem gente que arma um mecanismo de defesa, grita, quer brigar, fica grosseiro. Isso também é sintoma de depressão. A pessoa cria um mecanismo de defesa, mas ela está chorando, sofrendo por dentro. Umas pessoas comem demais, outras comem de menos. Então, umas choram muito. Então, cada uma ali vai ter uma forma de encarar diferente ali o processo depressivo. Por isso que o autoconhecimento é importante, tanto nós como dos nossos familiares. Está identificando que um dos nossos familiares está com um comportamento diferente, vamos tentar entender o que está acontecendo. É importante a gente se desconectar um pouco aí do mundo, né,
da internet, começar a olhar no olho, que a gente vai conseguir identificar o que está acontecendo com o mundo, né? Gente, o apoio familiar também é de extrema importância. Não deixar o outro só. O apoio da família, aquela rede de apoio também é importantíssimo. Nossa, é muita coisa, né, Thaís? Sim. Se você for pensar assim, realmente, a nossa mente ela pode nos burlar de várias maneiras. A Thaís citou várias coisas aqui que a gente vai dando aquele start, Sim. né? Ah, pode ser isso, ah, pode ser aquilo. E Thaís, vamos falar um pouquinho da fé. Como ela já tinha falado aqui, gente, trabalhar com uma profissional da área que também professa a mesma fé é de extrema importância. Por quê? Eu já conheci assim, muitas pessoas que não conseguem se abrir com uma pessoa que não professa a mesma fé que ela. E como você acha que a fé pode ajudar no tratamento mental? A nossa maior fonte de cura é Jesus. É claro que na psicologia existe ali a regra por conta do CRP que nós não podemos misturar a fé com a psicologia. Isso eu não sabia, viu, gente? Sim, é uma regra do CRP. Porém, no meu caso, eu não sou psicóloga, sou psicanalista e neuropsicanalista. Então, é totalmente diferente ali o meu trabalho com os psicólogos. Sem contar que eu falo, gente, quem passa comigo, o meu processo terapêutico é totalmente diferente. Tem vezes que eu vou falar mais que até que o meu paciente, porque eu vou dar caminhos, eu falo que a gente é o GPS. Eu vou dar a instrução e a pessoa que tem que seguir o caminho. Então, a maior fonte de cura é a Bíblia. E fé é o quê? É acreditar. Eu preciso crer. Crer que Jesus é a cura. Só que não adianta só eu orar. Eu tenho que ter uma ação. E qual é a ação? Buscar o caminho. Qual o caminho? Eu preciso identificar o que eu tenho primeiro. Qual que é o meu problema? Como a gente já acabou de falar. É físico? É emocional? É espiritual? Porque se é físico, eu vou buscar um profissional que vai cuidar do meu físico. É a questão da alimentação, é a questão dos meus hormônios que está baixo, a questão da questão das vitaminas que está baixo. Primeira coisa que eu falo, procurou um médico, fez os exames, está ok as vitaminas? Ah, tá tudo ok, tá ótimo. Então, vamos ver aqui a questão do emocional. Então, se é o emocional, vamos procurar um processo terapêutico, vamos investigar as raízes, tem que trabalhar ali. E a gente vai trabalhar, claro, com a fonte que é a fé. Identificar as nossas raízes, buscar a nossa identidade em Cristo. Porque se a gente não descobrir quem nós somos em Deus, a nossa identidade de filha, de filhos, desconstruir tudo que o mundo construiu em cima de nós, a gente não vai conseguir viver a vida em plenitude. E Jesus diz que ele trouxe vida e vida em abundância. E nós não temos vivido essa vida em abundância. E por que a gente não vive essa vida em abundância? Eu não estou falando em questão de dinheiro. Estou falando em questão de paz, a paz que excede todo conhecimento. A paz na dificuldade, na falta. Paulo diz em Filipenses 4 que no contentamento. Muitas vezes a gente não vive esse contentamento. É uma verdade. Na falta. E esse contentamento é quando a gente está bem com a gente mesmo. E o inimigo, ele nos conhece muito mais do que nós. Então, ele conhece as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Então, ele vai semeando mentiras na nossa mente. E a gente vai o quê? Acreditando nessas mentiras. Então, quando a gente tem essa clareza dessa identidade de quem eu sou, que a palavra do Senhor diz, e o processo terapêutico parece que abre mais ainda a nossa mente dessa identidade. E eu começo a crer na minha identidade e trocar essas falsas crenças que o inimigo colocou na minha mente para as crenças que é a palavra do Senhor, eu consigo trazer essa cura, essa fé. Glória a Deus. Amém? Eu acredito que ficou certo? Deu para responder? Ficou. Gente, eu até frisei aqui a palavra identidade. O inimigo tenta roubar de nós essa identidade. Foi aí que nasceu esse livro que depois eu vou falar para você. Thaís, é possível encontrar propósito mesmo vivendo dias escuros? Sim. A palavra do Senhor diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E é para o nosso bem, não é para o bem do outro. Então o Senhor, ele é maravilhoso. A palavra do Senhor também nos diz que o que ele faz hoje a gente não entende. Mas amanhã a gente vai entender.
Glória a Deus. E nós, como pais, no nosso caso como mães, muitas vezes a gente vai falar um não para o nosso filho e dependendo da idade, um não só resolve. Não adianta você querer justificar o não para uma criança. E muitas vezes com Deus e com a gente é a mesma coisa. Um não vai resolver. Não adianta ele querer justificar e nos explicar o porquê do não. A gente não tem maturidade emocional, não tem maturidade física para poder entender o porquê do não do Senhor. Então, essa situação que às vezes a gente está enfrentando, de escuro, de dificuldade, pode ser consequência de algumas situações, de plantios que nós tivemos, como pode ser o não do Senhor. Então, muitas vezes, é isso que está acontecendo. É para crescer, é para amadurecer, é para aprendizado. Então, a gente tem que parar de ficar perguntando o porquê de estarmos vivendo tudo isso. E perguntar do Senhor, para quê? O que eu vou usar de tudo isso? Como que eu posso ser fortalecido com tudo isso? Entender que toda ferida, quando ela é cicatrizada, ela pode ser usada como um instrumento de cura. Hoje eu só estou nesse caminho que eu estou porque eu passei por momentos de dificuldade. É uma legalidade que Deus te dá. Você Sim. sabe do que você está falando porque você enfrentou, Exatamente. você ressignificou e agora você pode mostrar para as pessoas, eu venci. Tipo, uma credencial. Sim, você só tem propriedade de falar aquilo que você viveu. E o Senhor, Ele usa isso como o nosso testemunho para ser instrumento na vida de outras pessoas. Então eu sei que é difícil viver em momentos difíceis. Mas o Senhor diz que em todo o tempo Ele estaria com a gente. Glória a Deus. Ele venceu o mundo. E até nos momentos difíceis Ele vai estar conosco. Então a gente tem que gravar sempre esse versículo na nossa mente. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. É os momentos bons, mas os momentos ruins também vai cooperar para o nosso bem. De alguma forma. Que a gente não entende hoje, mas em algum momento a gente vai entender. A gente só precisa ter o quê? Fé. E fé é o quê? Acreditar. É o quê? Confiar. E quem confia é uma criança que confia em Deus, confia no Pai. Muitas das vezes, gente, quando eu ia ministrar, nem todas as vezes nós estamos bem, né? E eu ficava falando, mas Senhor, será que eu consigo romper, fazer uma ministração, dar uma entrega, estando tão cansado ou com a mente cansada? E eu tive que entender nesse processo que não era sobre mim, era sobre o que estava em mim. Porque eu sou apenas um instrumento, nós somos apenas um instrumento, flecha nas mãos do Senhor Jesus. Mas o grande eu sou, aquele que provém tudo, aquele que faz tudo. Ele que nos incita a ir, porque Ele fala que Ele vai estar conosco. Exatamente. Todos os dias Ele vai estar conosco. O meu pastor, ele fala assim, que nós somos apenas os portadores da palavra. E isso tira um fardo das nossas costas, né? E se a gente for olhar na Bíblia, a gente vai ver que todos aqueles que o Senhor chamou eram os improváveis. Improváveis. Então, quem somos nós? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu não sou ninguém. Eu também não sou ninguém. Mas é sobre Ele, é para Ele, são todas as coisas. Então, você está no caminho certo. Nós não somos ninguém mesmo. Ele vai te capacitar, porque a honra e a glória vai ser dele. Então, Ele vai usar toda essa circunstância para que a glória seja dele. Então, Ele vai te capacitar, Ele vai te forjar, Ele vai te instruir. Claro que nós precisamos fazer a nossa parte. Eu precisei estudar, eu preciso buscar, eu fui buscando o caminho e Ele foi dando o quê? Conhecimento, sabedoria, inteligência, para que a gente possa ali também fazer a nossa parte. Então eu te incentivo através desse vídeo a não se prostrar diante da adversidade. Você que está se sentindo cabisbaixo, falando que você não consegue, que está vivendo um momento obscuro. Que nem a Thaís falou, o autoconhecimento é importante, saber a sua identidade em Cristo é importante e saber que mesmo nesses tempos difíceis existe sim e há um propósito. Então não pare, não desista. Simplesmente por pensar em si, eu não consigo. O Senhor, Ele te ajuda, o Senhor, Ele te capacita e Ele coloca pessoas para poder te ajudar. Exatamente. Thaís, finalizando aqui, algumas pessoas dizem assim, é só orar que passa. Aquela pessoa está com frescura, aquele momento de depressão é frescura, se ela orar passa. O que você pensa sobre isso como uma terapeuta cristã? Olha, primeiramente eu acredito que é uma ignorância no meio cristão. Infelizmente, é uma palavra forte a se dizer, mas é isso mesmo. Não tem essa de, que orar passa. Como eu disse, Jesus é a nossa fonte de cura.
Mas nem a cruz ela é automática. Jesus morreu na cruz para que todos nós sejamos salvos. Mas sabemos que nem todos vão ser salvos. Porque o sacrifício deles muitos vão rejeitar. Então nem a cruz é automática. Então orar é agir. Como a gente já falou, o que eu vou fazer? Eu vou orar e vou ficar parado? Então a gente tem que parar com esse negócio de só orar que passa. Temos que identificar qual é o meu problema e buscar a fonte do meu problema. Se eu estou com dor no dente, não adianta eu buscar um ortopedista. Então é muita ignorância. Se eu estou com um problema emocional, eu preciso buscar um profissional da área emocional. Então, por que eu tenho essa questão de misticismo? Porque eu vou mexer com a minha mente. É saber o profissional. É saber buscar a fonte correta, buscar indicações. Então, parar com essa questão ali de religiosidade. O Senhor que deu sabedoria aos médicos. Eu gosto muito da gente olhar ali para os milagres de Jesus. A gente vai ver que existem dois tipos de milagres. Um milagre instantâneo, que Jesus olha ali, principalmente naquela parte que Jesus estava no casamento, que ele fez a água se tornar em vinho. Aquilo ali foi um milagre instantâneo. Ele deu a palavra e o milagre foi feito. Pode acontecer que a gente vai orar e o milagre vai acontecer? Sim, glória a Deus por isso, mas nem todos os milagres serão assim. Jesus tem um propósito para cada um dos milagres. Pode ser que o seu milagre seja uma oração. Temos que orar, é o primeiro caminho, sim. Mas existe um milagre que vem do processo. E se a gente for olhar para aquela história que Jesus cura o cego com aquele lodo, que ele pede para aquele cego coloca o lodo nos olhos dele e pede para ele ir até o tanque se lavar. Você viu que aquele cego precisou de um processo. Colocou o lodo nos olhos e ele foi até o tanque. Então a nossa cura, às vezes, ela é por camadas. Às vezes vai precisar de um processo terapêutico, vai precisar de um medicamento, vai precisar ali de um médico, vai precisar de uma cirurgia. Então a gente não tem que ali ser ignorante a esse ponto de falar, vamos só orar que passa. A pessoa está com um processo ali, vamos tirar um pouco lá do emocional. A pessoa está com um câncer e ela não vai buscar um médico? Vai ficar só orando? E vai ignorar a questão dos médicos? Não vou mais fazer a quimioterapia, vou só orar. Aí Jesus fala assim, mas eu te dei ali o recurso dos médicos, eu te dei o recurso dos medicamentos e você ficou só esperando de braços cruzados? Então a gente tem que orar e agir. Senhor, me dá discernimento, me mostra qual que é o caminho, o que eu preciso. É ter que ter uma fé, mas não uma fé tola, né? Sim, exatamente. E às vezes esse vídeo é justamente a resposta que você está procurando. Do que fazer? O que eu posso fazer para ser liberto de buscar uma ação? Então, a gente precisa estar atento às vozes do Senhor. Porque às vezes o Senhor fala de várias formas com a gente. Mas às vezes a gente quer uma resposta imediata e quer ouvir exatamente o que a gente quer. E o Senhor está falando, mas a gente não está ouvindo. É como se fosse tudo no nosso tempo, mas com o Senhor não é assim. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Sim. E até no nosso processo de cura, o Senhor ele trabalha em detalhes. Como a Thaís falou, há milagres que serão instantâneos, mas há milagres que necessitarão de processos. As palavras que mais me marcaram nesse podcast de hoje, que a Thaís falou, é saber da nossa identidade e ter o autoconhecimento, que é primordial. Thaís, eu te agradeço por estar aqui conosco. Eu quero que você apresente seus livros para os nossos ouvintes. É um prazer. Bom, gente, esse aqui é o mais novo. Tá quentinho, saiu do forno faz pouco tempo, que é o Transbordando a Sua Verdadeira Identidade. Esse livro aqui nasceu de uma ministração que o Senhor me deu, e depois dessa ministração eu senti de escrever esse e-book. Tem tanto na versão digital, tanto o pessoal me pediu muito na versão impressa. Então quando eu vou nas agendas ali, eu tenho uma parceria e ela faz essa versão impressa para mim, o tempo que estou levando. Então quem é da região aqui nossa me pediu, eu também tenho uma versão impressa. Esse e-book, ele tem a analogia com os 7 mergulhos de Naamã, e a gente vai se aprofundar com as 7 camadas da identidade. Então a gente vai entender que a identidade não é tão simples como a gente imagina.
E eu gosto muito de uma passagem que tem falado muito comigo, e eu gosto também de fazer essa analogia, que é aquela passagem que Jesus fala sobre as 10 dracmas. A gente sabe que Jesus está falando ali sobre salvação. Mas eu gosto de trazer para o nosso meio aqui da saúde emocional, imaginar que aquela mulher, quando ela perdeu uma das 10 dracmas, ela deixa as 9 e vai procurar uma. Então, é muito importante aquela dracma para ela. Imagina se você está andando na rua e uma pessoa pergunta para você, um policial te para e pergunta seu nome e você fala. Não adianta, ele não vai acreditar se você não tiver com a sua identidade. Então eu gosto de dizer que essa dracma pode ser a identidade dessa mulher. É algo muito precioso para ela. Então ela precisava do quê? Buscar a identidade dela. Achar a identidade. Achar a identidade dela. Então, se a gente lê pausadamente a palavra do Senhor, que às vezes a gente lê tão correndo e a gente não presta atenção nos detalhes. A Bíblia diz assim, que a primeira coisa que essa mulher fez foi ligar a luz. Então, quando ela perdeu a dracma, ela deixou as 9 e foi procurar aquela. A primeira coisa que ela fez foi ligar a luz. O que a gente tem que fazer? Ligar a luz à consciência. Ninguém acha nada no escuro, ninguém acha nada na confusão, ninguém acha nada no nervosismo. Então a gente precisa parar e primeiro ligar a luz da consciência, a luz do autoconhecimento. Depois que a mulher liga a luz, ela começa o quê? O processo da faxina. Ela precisa começar a limpar, erguer os móveis, tirar a sujeira dos cantinhos. O que a gente gosta de fazer? Esconder a sujeira, esconder os problemas, esconder os traumas, esconder as dores, porque é mais fácil. Deixa pra lá, depois eu resolvo, outro dia eu vejo. Só que a gente precisa tirar o que está doendo. Jesus, ele nos ajuda a identificar as sujeiras, mas ele não tira os lixos de dentro de nós. O papel de tirar os lixos de dentro da gente é nosso. Ele só nos ajuda a identificar os problemas. Então essa mulher ligou a luz da consciência, começou a faxina, e aí ela achou a dracma perdida. E quando ela acha essa dracma perdida, o que ela faz? Uma festa. Comemora. Ela comemora, que eu falo que é o momento do transbordo. Uma pessoa curada, ela cura. E a gente não pode deixar só pra gente. A gente tem que derramar em outras pessoas, transbordar a cura em outras pessoas. Então a identidade é algo muito importante. Nós descobrimos quem nós somos. Quando a gente sabe quem a gente descobre o nosso propósito. Para que a gente veio nessa terra? O que a gente veio fazer aqui? A gente conhece as nossas qualidades, os nossos defeitos, porque todos nós temos. Se eu sei qual que é o meu problema, ou as minhas dificuldades, eu vou começar a melhorar eles. Porque a aceitação gera transformação, a acusação não. Então eu vou parar de me acusar e vou procurar melhorar. E não vou parar de ficar reclamando, porque eu sou assim, como uma muleta. Eu vou olhar com carinho para esse momento de dificuldade que eu tenho e melhorar ele. E aquilo que eu tenho potencial, eu vou melhorar cada vez mais. Agora, quando eu não tenho identidade, eu começo a olhar para o outro e querer ser igual ao outro. E a gente nunca vai ser igual ao outro. Porque o outro tem o propósito dele, tem as qualidades dele, mas também tem os defeitos dele. Quando eu olho para mim, eu me conheço, eu sei os meus pontos fortes, eu começo a ter contentamento e alegria com quem eu sou. Então, por isso que é muito importante eu descobrir a minha verdadeira identidade. É fantástico, gente. Quem tiver a oportunidade, adquira, que você vai gostar. Eu vou deixar o link do livro abaixo aqui do vídeo, tá, gente? Pode falar dos outros, Thaís? Esse aqui é Decifrando os Seus Temperamentos. Gente, esse aqui é uma ferramenta fantástica que também é muito importante para nós descobrirmos a nossa identidade. Eu falo que é uma ferramenta ótima para o autoconhecimento. Por quê? Existem 4 tipos de temperamento. E eu falo que os temperamentos é para temperar a nossa terra, temperar o mundo. E eu falo que quando eu descobri os temperamentos, resolveu 90% ali dos problemas da minha casa, do meu casamento. Eu ainda estou descobrindo o meu. Então é muito importante quando você conhece o seu temperamento, conhece o temperamento do seu cônjuge, dos seus filhos, porque você conhece ali ele, sabe que às vezes as coisas que ele faz é dele, que ele não vai mudar. Ele pode melhorar, mas mudar ele não vai. Porque temperamento não muda, faz parte do DNA. Personalidade a gente modela, então eu vou falar muito sobre isso. Ele é um livro também baseado na Bíblia. Então aqui tem ali
pessoas da Bíblia, os temperamentos dela. Então, cada temperamento tem um homem e uma mulher com os seus temperamentos, que a gente, por conta de estudos e as características e comportamento deles, a gente acredita que seja tal temperamento. Então, tem o teste do temperamento, tem as características, tem a linguagem do amor dos temperamentos, tem as combinações dos temperamentos. Então é um livro bem completinho e eu falo que é uma ferramenta fantástica, assim, para autoconhecimento, para relacionamento, e é muito bom. Esse daqui é das 5 feridas emocionais, também é fantástico. Esse é um livro que talvez seja mais dificultoso para leitura, porque mexe com as feridas. Mas é extremamente importante, porque a gente vai entender as 5 principais feridas emocionais, como ela nasce, por que ela nasce, tem algumas técnicas de ressignificação. Claro que é só uma base, tem umas questões que precisa ser na terapia, um processo mais olho no olho, mas já dá para você ligar a luz da consciência e já identificar ali por que você se comporta desse jeito. Cada ferida emocional, o ego, ele cria uma máscara como se fosse um mecanismo de defesa para se proteger. Então aqui tem a ferida emocional, tem o mecanismo de defesa e os comportamentos. As feridas, as doenças que podem estar associadas àquela ferida emocional, algumas características até corporais que aquela pessoa desenvolve e os comportamentos que aquela pessoa tem na vida adulta. Então é um livro também bem completo sobre as 5 feridas emocionais. E esses são os 3 e-books que eu tenho no momento, e tem alguns aí que tá para nascer ainda esse ano. Glórias a Deus. E eu quero deixar aqui Salmo, capítulo 34, versículo 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. E eu quero aqui declarar nessa tarde que o Senhor Jesus, Ele está contigo. Se você está abatido, entristecido, com o coração angustiado, o Senhor, Ele está com você. Então, erga a sua cabeça, não desanime, creia que ainda há um propósito, creia que ainda o Senhor, Ele vai te levantar para algo maior. E é isso que eu creio, que o Senhor está levantando um exército de mulheres que não se deixarão abater, que irão se revestir na palavra, no conhecimento, saber a sua identidade e se levantar para algo maior. Minha amiga, Deus abençoe por estar comigo aqui nesta tarde. Quero convidar você a se inscrever no canal, que já tem mais louvores abençoados, baseado também nesse podcast e nessa ministração. Deus abençoe. Amém.